E aí, galerinha, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre simplificação de radicais. É um assunto que está na página 98 da apostila de vocês. Então, vamos lá. Vamos começar logo vendo alguns exemplos. Então, simplifique os radicais abaixo. De maneira mais fácil de explicar para vocês, resumidamente, nós vamos tirar ali do radical o máximo que nós pudermos. Aí sim a gente vai simplificar. O primeiro passo que a gente vai fazer é fatorar o radicando. Professor, quem é o radicando que eu já esqueci? O radicando é esse número aqui. Então, primeiro passo, vamos fatorar esse cara. Então, vou escrevê-lo aqui, o 320. Vou fatorá-lo, espero que vocês se lembrem disso daqui. Já expliquei em vídeos anteriores, tá? Qualquer coisa, dê uma olhada nesses vídeos. Vou começar dividindo 320 pelo menor primo possível. Nesse caso é o 2. Porque o 320 termina em zero, dá para a gente dividir esse número todo por 2, né? Termina em um número par. Tá bom, então vamos lá. 320 dividido por 2. 2 vezes 1, 2 para 3, 1. Desce o 2. Você pode fazer a divisão da maneira que você quiser, tá? Desci o 2 aqui. Eu sei que tem gente que faz de outra forma. 2 vezes 6, 12 para 12 nada, desce o 0. 2 vezes 0, 0 para 0 nada. O que isso significa? Que o 320 dividido por 2 dá 160. Então, eu vou colocar esse 160 aqui. Agora, eu tenho que dividir o 160 por 2. Então, 160 dividido por 2, quem já sabe que dá 80, beleza, segue o fluxo. Quem não sabe, dê uma olhada aqui. 2 vezes 8, 16. Para 16, nada, desce o 0. 2 vezes 0, 0. Para 0, nada, viu? Deu 80. Então, eu escrevo 80 aqui. Ainda dá para dividir por 2, porque o último número é par. Critério de divisibilidade. Dê uma olhada nesses vídeos aí se vocês já esqueceram. Então, peguei o 80 e dividi por 2. Ah, dá 40, professor. Isso aí, segue. Continua aí. Passa o vídeo. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. Desce o 0. 2 vezes 0, 0. Para 0, nada. Deu 40. Vou dividir por 2, que dá 20. Então, 40 dividido por 2, 2 vezes 2, 4 para 4, nada. Desce o 0. 2 vezes 0, 0. Para 0, nada. Estou fazendo rápido porque eu acho que é tranquilo dividir 40 por 2. Deu 20, né? Coloco o 20 aqui. Dá para dividir por 2. Todo mundo sabe que vai dar quanto isso daí? Vai dar 10, né? 2 vezes 1, 2 para 2, nada. Desce o 0. 2 vezes 0, 0 para 0, nada. Ok. Então, deu 10. Dá para dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5, não é isso? 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, deu 5 aqui. Agora não dá mais para dividir o 5 por 2. Então, eu vou agora dividir o 5 por 5 mesmo. Então, 5 dividido por 5 vai dar o quê? Vai dar 1, né? 5 dividido por 5. 5 vezes 1, 5 para 5, nada. Então, deu 1, ok? Quando dá 1, a gente para. Agora, eu vou fazer o seguinte para simplificar o radical. Vou explicar para vocês isso de 3 formas, tá? Que você se identificar, você faça, não tem problema. A primeira forma, a raiz cúbica de 320 vai ser igual a... Aí eu peço para vocês prestarem atenção no índice. Olha só, quem é o índice aí? O índice é 3. Então, nós vamos separar os fatores iguais de 3 em 3. Aqui a gente tem 1, 2, 3. Então, isso daqui é o 2 elevado a 3. E aqui a gente tem também 1, 2, 3. Isso daqui é o 2 elevado a 3. Esse aqui não tem 3 fatores iguais. Então, não vou escrever como 5 elevado a 3. Vou escrever como 5 mesmo. Só tem ele. Então, eu vou fazer isso daqui. Ó. O 320, ao invés de eu escrever 320, eu vou escrever 2 elevado a 3 vezes o 2 elevado a 3 vezes agora o 5. Pronto, isso que está aqui é o 320 escrito de outra forma.
Agora a gente vai simplificar as coisas. Olha só como é que é simples mesmo. Eu vou simplificar esse 3 e esse 3 com esse 3 daqui. Então, o que vai ficar se eu simplifiquei? Vai ficar assim, ó. Isso é igual a... Esse 2 e esse 2 não ficam mais na raiz. A gente simplificou o índice com o expoente. Então, vai ficar assim, ó. O 2 vai ficar fora da raiz. Esse outro 2 vai ficar fora da raiz. Mas eu não fiz nada com 5. Se eu não fiz nada com 5, eu vou ter que escrevê-lo dentro da raiz. E qual é o índice da raiz? É 3. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes a raiz cúbica de 5, que para finalizar a gente escreve 2 vezes 2 é 4. Então, 4 vezes a raiz cúbica de 5. Pronto, simplifiquei. O que é simplificar? Que eu falei lá do início, é tirar o máximo possível de dentro do radical, não foi isso? Ó, tinham 320 dentro do radical, agora ficaram só 5, ok? Essa foi a primeira forma. E a segunda forma? Na segunda forma, nós vamos escrever a raiz cúbica de 320 da seguinte maneira. Eu repito aqui o que eu falei para vocês em relação ao índice. Vou pegar o 2 elevado a 3, vou escrevê-lo aqui, vezes esse 2 elevado a 3, vou escrevê-lo aqui também, e vezes o 5. E agora nós vamos utilizar aquela propriedade 3. A gente não estuda aquelas coisas à toa. A gente sempre vai usar em algum momento lá para frente. Então, olha o que dá para fazer aqui. Isso é igual a... Se está multiplicando dentro do radical, eu posso separar. Então, eu vou separar aqui. Vou escrever assim, ó, a raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes a raiz cúbica de quem? De 5. Perceberam que eu separei todo mundo aqui? Só ressaltando que os números ali de dentro são não negativos, ok? Então tá, separei todo mundo aqui. Ah, professor, e agora? E agora a gente pode usar outra propriedade ainda. Vamos usar a propriedade 1. Olha só, o índice é igual ao expoente da potência do radicando. Aí o que fica? Fica só a base. Resumindo, o que eu vou fazer aqui? Vou simplificar. Esse 3 com esse 3, fica só o 2. Vou simplificar esse 3 com esse 3, fica só o 2. Então, eu vou escrever isso assim, ó. Já que ficou só o 2, aqui eu vou escrever 2. Aqui também ficou só o 2, vou escrever 2. E aqui? Aqui não dá para simplificar, porque não tem o 3 aqui. Então, eu tenho que repetir. Então, vai ficar raiz cúbica de 5. E quanto que dá isso? Vai dar 2 vezes 2 vai dar 4. Então, aqui fora eu vou escrever o 4, que é o resultado dessa multiplicação, vezes a raiz cúbica de 5. Pronto. Então, na primeira forma, eu acho mais rápido simplificar aqui. Porém, eu acho que dá para confundir vocês. Ué, se simplificou aquele 3 ali, por que ainda fica esse 3 aqui? Né? Então, talvez na segunda forma responda essa dúvida. A gente separou cada parte aqui e depois que nós simplificamos. Como aqui não dá para simplificar nada, eu simplesmente repeti. Professor, você vai querer que eu faça de que forma? Da forma que você achar melhor. Se você já conseguiu compreender essa primeira forma, melhor ainda. Agora eu vou explicar uma terceira forma e depois a gente vai fazer os exercícios de uma forma só. Mas você faça aí no seu caderno da maneira que achar melhor. Na terceira forma, eu não vou escrever 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Eu vou ser um pouquinho mais rápido. Então, o aluno que entender isso, ele vai economizar tempo, acredito eu. Então, olha só, quantos 2 a gente tem aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você se pergunta, 6 é um múltiplo do índice? 6 é um múltiplo de 3? Sim. Então, eu vou escrever isso da seguinte maneira. Eu vou escrever isso tudo como
2 elevado a 6. Então, o 320, eu posso escrevê-lo como 2 elevado a 6 vezes o 5. Não pode esquecer o 5 não, hein? 2 elevado a 6 vezes o 5. Isso com o índice 3. E agora eu vou aplicar aquela propriedade que a gente acabou de ver. Vou separar aqui em dois radicais. Vamos ter a raiz cúbica de 2 elevado a 6 vezes a raiz cúbica de 5. Pronto. O que dá para fazer agora? Dá para usar aquela propriedade de potência com expoente racional. Vocês se lembram disso de vídeos anteriores? Tem que dar uma olhada lá, não pode esquecer não. Estou falando dessa propriedade aqui, ó, potências com expoentes racionais. Então eu tenho aqui um índice, tenho aqui o expoente dessa potência a elevado a m. Esse m eu escrevo em cima aqui da fração e o n eu escrevo embaixo aqui da fração. Professor, muito confuso. Tem que relembrar os vídeos. Não adianta vir para cá tentar aprender isso daqui, se não lembram-se disso daí que eu já passei. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou escrever isso daqui como o 2 elevado a 6 dividido para 3. Olha só, o 6 em cima e o 3 embaixo lá na fração, vezes a raiz cúbica de 5. Então, isso vai ser igual a o 6 dividido para 3 é 2, não é isso? Então, isso daqui vai ficar o 2 elevado a 2. Olha só, eu fiz, ó, 6 dividido para 3, deu 2. Então, esse 2 aqui é o resultado dessa conta. Vezes a raiz cúbica de 5. Quanto que é o 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Então, isso daqui é 4 vezes a raiz cúbica de 5. Pronto. Então, das três formas, você encontra os resultados. Primeiro aqui, gostaria de ressaltar que os números no radicando, ou que os radicandos são números não negativos, ok? Ah, professor, de que forma o senhor vai ficar fazendo agora? Eu vou ficar fazendo ali da primeira forma, que eu acho que é um pouquinho mais rápido. Mas a segunda forma, ela é, acredito, imprescindível para que você entenda a primeira forma. Entenda porque a gente continuou com esse 3 aqui no índice da raiz cúbica de 5, ok? Então, espero que os senhores tenham aprendido e deixo esses 3 exercícios para resolverem e conferirem as respostas na próxima aula. Pode fazer da forma 1, da forma 2 ou da forma 3, não tem problema. Então, tentem fazer e voltem aqui na próxima aula para conferir a correção. Então, simplifique os radicais abaixo. Item B, raiz cúbica de 240. Item C, raiz quinta de 1.600. E item D, raiz quadrada de 1.404. Um abraço a todos e até a próxima.